Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que nós estamos aqui para levar até você a boa entrevista, a boa informação. Para você que nos acompanha todas as semanas aqui pelo a nossa TV comunitária, o nosso canal 14 da NET, você que nos acompanha no YouTube, e sempre naquela proposta da boa entrevista, a do bom bate-papo, eu convidei minha amiga Lara Limírio para estar conosco aqui, para falar sobre segurança do paciente, falar sobre CCIH, falar um pouquinho do trabalho que a Lara desenvolve aqui no nosso município, atuando na rede pública, mas atuando na rede pública com qualidade. Lara, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Olá, Joseval. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder apresentar um pouco mais sobre esse assunto que é pouco conhecido pela comunidade, que é a segurança do paciente e o controle de infecção hospitalar. Lara, nós que atuamos na área hospitalar, a gente sabe da importância de falarmos de segurança do paciente, não é? E às vezes as pessoas acham que segurança do paciente é simplesmente estar na mão da enfermeira, ou do médico, ou do condutor do paciente, ou da equipe multiprofissional que atua nas unidades hospitalares, mas às vezes esquece da segurança do paciente pelo próprio paciente, da segurança do paciente pela família do paciente, da segurança do paciente por quem visita o paciente, não é isso? Com certeza. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, você aqui mesmo de Anápolis, por que você está atuando nessa área, Lara? Então, eu sou daqui de Anápolis, nascida e criada aqui, sou enfermeira, formada pela Universidade Federal de Goiás, trabalhei um tempo no município de Aparecida de Goiânia e já fazem quase 3 anos que eu estou trabalhando aqui no município de Anápolis. Fiquei 2 anos e meio na assistência, lá do Hospital Municipal, e agora, nesse último ano, assumi a coordenação da Comissão de Controle de Infecção e do Núcleo de Segurança do Paciente. E é um prazer estar podendo atuar nessa área, para a gente poder trazer melhoria para o nosso hospital, consequentemente para o nosso município, principalmente para o nosso paciente. Lara, as pessoas pensam assim, eu sou do time aqui que tenta mostrar e que quer mostrar para a comunidade anapolina que o Hospital Municipal, que foi um hospital inaugurado no meio da década de 70, que está lá servindo a comunidade até hoje, está num local que não é o mais adequado para uma unidade hospitalar, mas é o hospital municipal que nós temos, não é? Então a gente sempre tem dito aqui, há um dia desse a gente entrevistou a diretora do hospital, mais recentemente o diretor de urgência e emergência do município, mas sempre querendo mostrar que o hospital municipal, apesar das instalações não serem as melhores, isso não é culpa da Lara, do secretário atual, do atual prefeito, né? O mundo passou por muitas mudanças, as unidades hospitalares passaram por muitas mudanças e o hospital municipal continua ali naquele espaço acanhado, não é? Que poderia ser melhor, mas enquanto não vem um hospital municipal novo, é ali que nós temos que fazer do limão a limonada. Com certeza. Não é isso? E aí eu pergunto para você, antes de nós entrarmos no trabalho que você está executando dentro do hospital, queria que você falasse um pouquinho do que é esse termo segurança do paciente, porque tem muita gente que acha que é botar 2 seguranças do lado da cama do paciente lá. É um termo muito abrangente, realmente a grande maioria da população e até muitos profissionais às vezes não entendem exatamente o que é esse termo. O Ministério da Saúde lançou uma portaria em 2013 que instituiu o Plano Nacional de Segurança do Paciente. E nessa portaria ele define esse termo segurança do paciente como a diminuição em um nível aceitável do risco de danos desnecessários ao paciente. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenha um paciente internado comigo com diagnóstico inicial de dengue. E esse paciente, por algum motivo, sofre uma queda. Nessa queda, vamos supor que ele fratura um membro.
Parece uma coisa muito absurda, mas é uma coisa passível de acontecer. Acontece, sim. Acontece. Então, qual que é a nossa intenção? É prevenir esse risco, né? O paciente está internado por um motivo, a gente não quer que ele continue lá por um tempo maior por um outro motivo, que não era o motivo inicial da internação, não era o diagnóstico inicial. Então, a gente precisa prevenir esses riscos desnecessários ao paciente. Então, a segurança do paciente se resume nisso: prevenção de riscos desnecessários que vão causar danos ao paciente. E às vezes são danos leves, mas podem chegar até o óbito do paciente em casos mais graves. Por isso, a gente precisa se conscientizar da importância da segurança do paciente. É aquela história do paciente que entra para operar a perna esquerda e opera a perna direita. Exatamente. As pessoas, gente, mas como é que isso acontece? É aquela situação de que às vezes a gente sempre vê aí na mídia de uma maneira geral, o paciente teve que ser reoperado porque ficou uma gase dentro, uma compressa de gás, uma tesoura, uma pinça dentro do paciente, não é? A gente está dando esses exemplos assim que as pessoas às vezes são exemplos meio absurdos, mas acontecem. Mas acontecem e é para as pessoas entenderem qual a importância da segurança do paciente. Agora, para lidar com a segurança dentro do paciente dentro dos hospitais, foi instituído aí os núcleos de segurança do paciente. Exato. E eu queria que você explicasse para nós o que é o núcleo de segurança do paciente. Certo. O núcleo de segurança do paciente também foi instituído pelo Ministério da Saúde e ele consiste em quê? Somos vários profissionais de diversas áreas. Então, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, temos farmacêuticos, temos, geralmente, os diretores administrativos do hospital também fazem parte desse núcleo. Então, esses profissionais se juntam, se reúnem com o intuito de quê? Realizar ações, planejar e realizar ações que criem uma cultura de segurança do paciente. O que é essa cultura de segurança do paciente? A gente precisa conscientizar o nosso profissional, precisa conscientizar o paciente e o acompanhante da importância da segurança do paciente. A gente quer que chegue um ponto que isso esteja dentro da pessoa, né? Que ele saiba que o atendimento, ele tem que ser feito focado na segurança do paciente. Então, a intenção do núcleo é criar uma cultura de segurança do paciente dentro da unidade de saúde. Ô Lari, como promover a segurança do paciente dentro das unidades de saúde? Então, nós nos baseamos na Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial, ela criou protocolos que tem 6 metas para a segurança do paciente. Ela criou essas 6 metas e, atualmente, no nosso país, todos os núcleos de segurança, tudo que é voltado para a segurança do paciente, a gente utiliza essas 6 metas, que são as seguintes. A primeira meta é a identificação correta do paciente. Então, a primeira meta para a gente fazer um atendimento seguro é identificar o paciente corretamente. E essa identificação abrange todo um ciclo. Eu preciso identificar o leito do paciente, eu preciso identificar a medicação que o paciente vai tomar, eu preciso identificar o próprio paciente, eu preciso identificar o frasco que vai ser colhido, o soro, para a gente barrar aí qualquer erro relacionado a, por exemplo, troca de resultados de exame, troca de medicação. Então, a primeira meta é essa, é identificar o paciente de maneira correta. Vamos supor que eu tenha pacientes homônimos internados, né, na mesma época. Então, a identificação pode ser só o nome? Não, nós temos que identificar com nome, data de nascimento, diagnóstico do paciente, para a gente poder reduzir ao máximo o risco de errar pela falta de identificação. Só te cortando um pouquinho, dentro dessa primeira meta, identificação do paciente, eu sempre falo, a gente que está dentro de ambiente hospitalar, às vezes ouve algumas coisas e tem que ouvir mesmo, porque muitos do que estão ali são leigos nas questões. Mas as pessoas falam assim, gente, a enfermeira fica perguntando aqui pra gente o meu nome 1, 2, 3 vezes, o nome da minha mãe, já tem uma pulseirinha no meu braço relatando com a etiqueta com o meu nome, aí o condutor vem me buscar para levar para fazer um exame e fica perguntando o nome de novo e o nome da minha mãe. Que povo chato.
mas é justamente essa é a identificação do paciente, uma das ações, não é isso? Essa confirmação. Exatamente, é né? Confirmar antes de qualquer procedimento. Antes de qualquer coisa, porque isso pode evitar coisa demais da conta. Grandes erros são evitados nesse ato tão simples, que é confirmar se o paciente é realmente o paciente que eu estou indo prestar atendimento. Verdade. A meta 2, Lara. A meta 2 é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. E isso é extremamente importante, uma vez que o paciente ele não é atendido por apenas um profissional de saúde. Além dele ser atendido por uma equipe multiprofissional, então eu tenho médico, eu tenho enfermeiro, eu tenho farmacêutico, eu tenho psicólogo, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho assistente social. Então, além de ser essa gama toda de profissionais, eu ainda tenho plantões diferenciados. Então, cada dia que ele é paciente é atendido por uma pessoa diferente, né? Então, se esses profissionais não se comunicarem entre si, pode ocasionar algum tipo de evento adverso, né? Se o médico, por exemplo, mudou a prescrição aquele dia, apesar de estar lá no papel, precisa ser comunicado. Olha, hoje eu mudei tal prescrição, né? Se o enfermeiro já fez essa medicação, avisar aquele teste de enfermagem, olha, essa medicação já foi feita, eu estou checando, mas não custa avisar também. Então, essa comunicação precisa ser melhorada, por quê? Porque a gente precisa atender o paciente de forma integral. Então, se a gente vê o paciente de forma integral, holística, e se comunica entre si de forma correta, de forma eficaz, a gente também previne erros. Muitos erros. As trocas de plantão, né, Lara? Exato. Por isso existe, né, a passagem de plantão. E ela é tão importante. Muita gente não entende isso aí. Escuta, mas essa turma aqui já está dando informação há meia hora, não vem aqui me assistir, não. É na troca de plantão que muita coisa é evitada. E a terceira meta, Lara? A terceira meta é importantíssima, para mim, uma das mais importantes, que ela é a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Né? Nós temos aí na mídia, faz tempo que não aparece nada do tipo na mídia, mas ainda a gente, bem, né? Graças a Deus, mas quer dizer que as pessoas estão melhorando a cultura de segurança do paciente, porque quando né? aparece também é um desastre, né? Uma catástrofe. Exatamente. Mas nós tivemos há um tempo atrás várias notícias, né, de erro de medicação, ou aplicou a medicação na pessoa errada, ou aplicou na via errada. Então, assim, essa questão de administração de medicamentos, ela tem que ser, a gente tem que bater nessa tecla, porque os erros advindos da administração de medicamentos costumam causar danos graves, né? Não é um erro que causa um dano moderado que a gente consegue, né, apartar aqui, não. Geralmente os erros de medicação, eles podem ser muito graves, né? Por isso que a gente sempre fala que quando a gente pega uma medicação para fazer, a gente tem que pensar, é o paciente certo? É o medicamento certo? É a dose certa? É o horário certo? Depois que você conferiu tudo isso, aí sim, você vai lá e faz a medicação. Para isso, a gente cria protocolos específicos para poder prevenir erros e eventos adversos relacionados à medicação. É porque tem danos que são irreversíveis. Nessa questão da troca do medicamento. Exatamente. Não é? Então, agora nós já vamos para a meta número 4. A quarta meta consiste em garantir uma cirurgia segura, né? E aí, o que é garantir uma cirurgia segura? É garantir que ela seja feita num local adequado, no paciente adequado e no local estrutura física e no local do corpo adequado, né? E aí a gente entra aquele comentário que você fez, né? A gente entra para fazer uma cirurgia na perna esquerda e faz a cirurgia na perna direita. Isso é inadmissível. Inadmissível. E para isso acontecer, a gente precisa realmente ter um protocolo de cirurgia segura. Então, a quarta meta é essa, garantir uma cirurgia segura para o paciente. E aí a gente fica encabulado de ver o quão as coisas dão certo no mundo da aviação. A gente fala isso, não é? E nos centros cirúrgicos também existe o checklist da cirurgia segura. Exatamente. É justamente para não ter problema, checar tudo no tempo certo, na hora certa, para que a cirurgia aconteça da melhor forma possível. Isso. E é muito interessante isso. Isso realmente traz a segurança ao paciente, a tranquilidade para todo mundo. Com certeza. Agora nós vamos para a meta de número 5.
A quinta meta também eu acredito, não, todas as metas são importantes, né? Todas eu acho importantes, mas a quinta meta também é de extrema importância. É prevenir a infecção hospitalar através da higienização das mãos. A infecção hospitalar, ela está muito ligada à segurança do paciente. A prevenção, né, da infecção hospitalar está muito ligada, porque nós precisamos, às vezes o paciente entrou com determinado diagnóstico, ele já está praticamente no ponto de receber alta, e aí, por alguma coisa que aconteceu ali, adquiriu uma infecção hospitalar, aí são mais 7 dias de antibiótico, né? Isso quando é um paciente com uma imunidade muito baixa, que acaba prolongando a internação a 15, 21 dias, né? Então, qual que é o principal? A principal prevenção de infecção hospitalar é a simples higienização das mãos. Né? Então, essa quinta meta, ela é prevenir a infecção hospitalar através da higienização das mãos, feita de maneira correta e nos horários corretos, né? Nos momentos corretos. E as pessoas acham que o fato de lavar as mãos é besteira, mas a gente vê o resultado disso dentro da unidade hospitalar mesmo, não é? E se isso for observado, resolve ser um percentual muito grande dessa questão da infecção hospitalar. Vamos para a última meta, né? A sexta. A sexta meta da OMS é a prevenção de quedas e de surgimento de novas úlceras por pressão ou lesão por pressão. Como que a gente faz isso? Principalmente pacientes idosos, pacientes agitados, eles têm um risco muito grande de queda e de surgirem novas úlceras, os pacientes acamados, aqueles que não se movimentam, que não se levantam, né? Então, a gente tem que prevenir isso. Às vezes, a gente recebe um paciente acamado que ele já tem uma úlcera por pressão, aquele paciente que vive há anos e anos numa cama e acabou desenvolvendo essa úlcera. Agora, outras vezes, a gente recebe pacientes extremamente bem cuidados, sem nenhuma lesão, e com 7 dias de internação já está lá abrindo uma feridinha. A gente precisa impedir que isso aconteça, a gente precisa criar protocolos e criar formas de barrar isso, porque além de ser um desconforto terrível para o paciente, uma coisa que dói, por mais que seja um paciente já debilitado, ele sente dor naquele local, é uma fonte de infecção. Né? Então, aquele paciente pode até receber alta, voltar para casa, mas ele vai estar ali, todo dia vai ter que fazer curativo. Então, a gente precisa prevenir o surgimento de novas úlceras e prevenir também a queda do paciente, né? Sempre manter grades elevadas, pacientes agitados, a gente precisa ter um cuidado maior, porque uma queda pode fraturar, pode se tornar uma coisa muito pior. Se for um paciente muito idoso, pode levar ao óbito do paciente. O cuidado na condução do paciente. Na condução do paciente. Verdade. Então, prevenção de quedas e prevenção de novas úlceras. Essa é a sexta meta. Nós falamos das 6 metas. E o que está sendo feito de ações para promover essa questão da segurança do paciente hoje em dia? Certo. Hoje em dia, os núcleos de segurança do paciente, eles focam em ações de capacitação, de educação continuada, de educação permanente com os seus profissionais e de ação de conscientização com pacientes, acompanhantes, familiares, visitantes, né? Então, são realizados eventos, são realizados cursos, palestras, minicursos, para conscientizar o paciente, para conscientizar o profissional, para atualizar o profissional. E quanto ao paciente, sempre ações educativas, entregas de cartilhas. Atualmente, no HM, nós estamos fazendo um ciclo de educação continuada com os profissionais, com determinados temas. E para os pacientes, a gente tem distribuído panfletos, folhetos, com o tema prevenção de infecção e segurança do paciente, além de que quando a gente vai entregar esse folheto, a gente para dentro do quarto do paciente, conversa, tira as dúvidas, para que todo mundo esteja bem conscientizado e cada um faça a sua parte aí. Nós falamos agora há pouco aqui como que o paciente, o acompanhante do paciente dentro da unidade hospitalar pode contribuir para a segurança do próprio paciente. O paciente, o acompanhante, o familiar, eles são peça importantíssima na segurança dele mesmo, digamos assim. Muitas vezes, eu acho que o paciente se sente acanhado, ou muitas vezes ele não sabe que ele tem o direito de um atendimento seguro. Por exemplo,
direito e dever do paciente, quando um profissional chegar para realizar o atendimento, falar: você higienizou suas mãos? Você lavou suas mãos antes de vir me atender? Pode parecer um pouco chato, mas pode pensar, a enfermeira vai achar ruim que eu falei isso, mas ela não precisa achar ruim, e é um dever e um direito do paciente fazer isso, porque pode ser que ela tenha esquecido. E até porque ela está sendo capacitada, conscientizada, exatamente, treinada, ela sabe o que tem que fazer. Então, mas pode ser que pela correria ela esqueceu. Se o paciente foi lá e falou: olha, você higienizou suas mãos antes de vir cuidar de mim? Ela pode atentar, ir lá, higienizar as mãos. Então, o paciente, ele é uma barreira final ali. Quando a gente passou por todas as barreiras, vamos supor que o erro vem passando. Vem passando. Chegou no paciente, ele falou: nossa, é a última barreira ali. Então, o paciente, ele atua muito. O paciente que é comprometido com a sua saúde, ele ajuda a gente a prevenir erros. E o acompanhante da mesma forma. Da mesma forma. Acompanhante, familiares... Com certeza. Eu queria dar um recadinho para acompanhantes e familiares que tem que fazer essa cobrança sim, faz parte do processo que você faça essa cobrança, mas às vezes ter o cuidado na hora de fazer a cobrança, na hora de abordar a técnica de enfermagem ali à beira do leito, na hora de abordar a enfermeira, porque as pessoas às vezes, o jeito de falar já cria uma animosidade, já cria uma antipatia, não é? Então é só, enfermeira, você higienizou a mão, porque a gente recebeu um panfleto aqui. Exatamente. De todo jeito. Agora já tem gente que diz assim: escuta, não pega não, você já lavou as mãos? A gente vê no hospital sempre a forma de comunicar, gente. Isso é muito importante. Você falou agora há pouco da questão da atuação de vocês lá dentro do Hospital Municipal Jamel Cecílio, já dentro dessa proposta, entregando folders, folhetos, conversando com o paciente. Eu estou sabendo que está acontecendo esta semana no Hospital Municipal uma semana de segurança do paciente. O que vocês estão fazendo essa semana, Lara? O mês de abril ele é instituído pelo Ministério da Saúde como mês pela segurança do paciente, né? Então, o dia 1º de abril é o Dia Nacional de Segurança do Paciente, então, geralmente, nesse mês, a gente intensifica as ações. A gente já começou com algumas capacitações e algumas conversas, mas a semana em si, ela vai ocorrer semana que vem, do dia 22 ao dia 26. Então, os eventos ocorrerão na semana que vem, já estão acontecendo pré-eventos, digamos assim, a gente já está avisando todos os pacientes, já começamos as capacitações, mas na semana que vem a gente vai intensificar essas ações. Nós vamos fazer para paciente e acompanhante, além de novas cartilhas que a gente está desenvolvendo, nós vamos fazer um momento de retirada de dúvidas. A gente vai entrar no quarto do paciente, um momento de conversa mesmo, conversa interativa. Muitas vezes dentro do hospital a gente não tem esse tempo de parar para tirar a dúvida do acompanhante, tirar a dúvida do paciente. Então a gente vai separar um tempo para isso, para todo mundo ver a sua parcela de responsabilidade na segurança, né? E para apresentar também para aquele paciente e para aquele acompanhante que não tem noção de segurança, que não tem noção de que ele também é um agente de segurança, mostrar isso para ele. Para os profissionais, a gente vai estar realizando capacitação, como a gente já está fazendo, continuaremos com as capacitações e também entregaremos os novos protocolos. Na verdade, são protocolos que nós já tínhamos, mas nós atualizamos. De higienização das mãos, prevenção de quedas, identificação do paciente e uso seguro de medicação. E conversando com o Eduardo Sardinha, que é o nosso diretor de urgência e emergência do município, ele estava me dizendo: Joséval, esse trabalho que está sendo feito do HM, a gente vai estender lá para a UPA. Isso. Que é importante também, não é? Então a gente fica muito feliz de saber dessa preocupação com a segurança do paciente, que não é só no Hospital Municipal, também na unidade de pronto atendimento. E aí eu já queria te fazer uma pergunta. A gente, quando fala de segurança do paciente, a gente sempre pensa no paciente interno, não é? Nós estamos falando de hospital municipal, a gente atua em hospital também, mas nós temos que falar de segurança de paciente lá na unidade básica de saúde, não temos? Nós temos que falar de segurança do paciente
lá nas unidades especializadas, que são ali atendimentos seletivos, a pessoa vai, é consultada, faz um exame, vai embora, né? Então, assim, eu queria que você falasse também da importância da segurança do paciente nas unidades que não são de internação. Sim. A gente precisa ter em mente que, se existe paciente, se existe atendimento, existe segurança do paciente. Né? Então, não importa a complexidade do atendimento, se seja baixo, médio ou de alta complexidade. Se nós temos ali uma assistência à saúde de alguém, esse alguém é paciente e a gente precisa estar focado na segurança dele. O que difere a segurança do paciente realizada ali na unidade básica com a segurança do paciente realizada numa unidade de internação é o foco das ações. Né? Na unidade básica, a gente foca em identificação do paciente, a gente foca na administração de medicação, administração de vacinas, né? Que é importantíssimo ter segurança do paciente na administração de vacinas. A gente foca na comunicação multiprofissional. Já no hospital, além desses focos, por exemplo, no nosso, que nós temos centro cirúrgico, a gente foca também na cirurgia segura, né? A gente foca nos procedimentos invasivos que acontecem nas unidades de maior complexidade. Então, deve haver segurança do paciente em qualquer nível de complexidade. A gente deve oferecer um tratamento de qualidade e seguro em qualquer nível. Posto de saúde, UPA, hospital, qualquer nível a gente precisa estar preocupado com a segurança do nosso cliente, do nosso paciente. Então nós falamos, independente da unidade, independente da complexidade, tem que existir a segurança do paciente. E nessa linha, eu queria reforçar uma situação. Também a importância da equipe multiprofissional. Você falou agora mesmo. O paciente dentro do hospital passa por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, psicólogo, não é? Então é uma gama de pessoas e aí já você tem, querendo ou não, as equipes de apoio, né, na área da nutrição, na área da higienização, na área da condução. Essa equipe ela também tem que estar extremamente afinada. Não adianta a enfermeira, a técnica de enfermagem que está ali no beira-leito, fazer tudo certinho e a fisioterapeuta não fazer. Com certeza. Ou a nutricionista, talvez, com a sua equipe não fazer. Esse é o trabalho redondinho, entrosado da equipe multiprofissional é muito importante também, não é? A cultura de segurança do paciente, ela tem que ser inserida na unidade, né? Muitas vezes, como o maior contato do paciente geralmente é com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, né, que ali é assistência 24 horas, as pessoas ligam as ações de segurança apenas a essa classe, mas não é. E como você falou, não adianta uma determinada classe fazer tudo certinho, redondinho, e aí vir outra classe e não fazer. Então é por isso que a cultura ela tem que ser implantada na unidade de saúde, desde os diretores administrativos até nós, coordenadores da assistência, até o enfermeiro da assistência, médico da assistência, o pessoal da limpeza também tem que ser capacitado, os condutores têm que ser capacitados, o pessoal da cozinha tem que ser capacitado, todo mundo tem que ter ciência que nós estamos ali trabalhando em prol de fazer um atendimento seguro e um atendimento de qualidade. Quando a gente fala de unidade pública de saúde, as pessoas falam, gente, mas é muito difícil de fazer qualquer trabalho dentro de uma unidade pública, porque a máquina é pesada, é difícil de você comprar, é difícil de você ter, às vezes, o remédio no tempo e na hora que tem que ter, o equipamento no tempo e na hora, a manutenção do equipamento, não é? E realmente não é fácil. A burocracia, ela impede muito que as ações aconteçam dentro das unidades públicas na celeridade que tem que acontecer. Mas eu vejo na sua pessoa e na equipe do Hospital Municipal aquilo que também tem que ter no servidor público, a vontade de fazer e a vontade de fazer diferente, porque se for ficar esperando a casinha de boneca ajeitadinha, alinhadinha, no serviço público
não é tão fácil de se conseguir Com isso. certeza. Então eu queria a sua opinião. Mesmo atuando no serviço público com todas as dificuldades, é possível fazer segurança do paciente? Com certeza. Eu te afirmo isso categoricamente. Obviamente, temos dificuldades? Temos. Mas uma grande vantagem da segurança do paciente e também do controle de infecção é que a maioria das ações depende só de nós. Depende de nós querermos fazer, né? E realmente nós enfrentamos algumas dificuldades no serviço público, né? Muitas vezes falta alguma coisa que a gente precisa, demora a chegar, não consegue que seja rápido, mas a gente consegue fazer o básico para a segurança do paciente e o básico para a prevenção de infecção com as nossas ações, né? Como eu falei, qual que é a principal ação de prevenção de infecção hospitalar? Higienização das mãos. Né? E nós temos água, nós temos sabão, isso não tem faltado, é básico, temos pia, temos papel toalha. Quando falta um papel toalha, o pessoal já me liga, 20 minutos o papel toalha está lá, para ninguém poder falar que não pode lavar a mão. Então, é possível fazer segurança do paciente e controle de infecção na saúde pública, com certeza. Talvez com um pouco mais de dificuldade e morosidade, sim, mas não impede que seja feito. Ô Lara, e como que a comunidade, você que está nos assistindo pelo canal 14 da NET, você que nos acompanha no YouTube, não só aqui na nossa cidade, região, mas as redes sociais chegam agora mundo afora, não é isso? Como que as pessoas podem auxiliar os profissionais de saúde nessa cultura de disseminar a segurança do paciente? Como eu te disse anteriormente, nós contamos com o paciente, com o seu acompanhante, com o seu familiar como aliados nessa guerra. Porque é uma guerra, é uma luta diária, né? Fazer segurança do paciente, fazer controle de infecção é uma luta diária. E a gente precisa desses aliados. Então, primeiro passo, conscientizar a população. Então, eu achei ótimo essa oportunidade de estar aqui vindo falar, porque muitas vezes alguém nunca precisou ficar internado. Nem sabe o que é segurança do paciente, se precisou de um atendimento, foi uma consulta rápida, uma coisa assim, nunca focou nisso. Ou nunca teve um parente, um familiar que ficou internado. Então a pessoa nem tem noção disso. E se algum dia precisar, ela tem que estar consciente dos direitos, dos deveres e da importância do atendimento seguro. Então o primeiro passo é isso que a gente está fazendo, é levar conhecimento para a população. Né, levar conhecimento para a população que não está ali vivendo o que a gente vivencia diariamente. E aí, se parte da população conhece, essa população dissemina entre si a informação e, quando houver necessidade, vão atuar como os nossos fiscais. Eu digo que o paciente, o acompanhante, ele é nosso fiscal. Né? Quando eu passo ali nos quartos, fazendo uma ronda diária, eu sempre falo, gente, vocês viram alguma coisa aí que vocês precisam me falar? Por quê? Se ele está ciente da importância da segurança do paciente, da importância do controle de infecção, ele vai nos ajudar. Então, eu achei ótimo essa oportunidade de estar disseminando essa informação, de estar levando essa informação para fora do ambiente hospitalar, porque é uma informação que fica muito só ali dentro. Pouca gente de fora sabe da existência do núcleo de segurança do paciente ou da comissão de controle de infecção hospitalar. E como é que está a comissão de controle de infecção hospitalar lá do Hospital Municipal Jamel Cecílio? Então, estamos atualmente com uma comissão bem consolidada e bem atuante. Apesar de ser uma comissão recente, né, essa última comissão está formada há praticamente 3 meses, mas a gente já está trabalhando arduamente, já estamos trabalhando arduamente no sentido de diminuir os nossos níveis de infecção hospitalar. Né? Como que a gente tem feito isso? Estamos focando na diminuição da infecção de sítio cirúrgico, da prevenção da infecção de sítio cirúrgico, da prevenção da reabordagem cirúrgica, aquele paciente que faz uma cirurgia e por algum motivo, geralmente infeccioso, tem que fazer essa cirurgia novamente, e a gente já conseguiu uma diminuição nesses níveis em tão pouco tempo. Isso é muito bom, gratificante. E com medidas simples, como eu te falei, a gente precisa querer fazer diferente, né? Também temos focado em higienização das mãos, limpeza hospitalar, temos pegado muito no pé dessa parte, e
gerenciamento de resíduos, que é a segregação do lixo. A gente tinha alguns problemas com isso e estamos aí caminhando para ficar 100% nessa questão. Que coisa boa. E o que vocês estão esperando desse trabalho que está sendo realizado neste mês todo de abril, em especial nessa semana, não é? Sobre a Semana de Segurança do Paciente. Qual o impacto que vocês estão esperando de tudo isso que vocês estão fazendo? Eu vi lá hoje cartazes, banner, adesivos, não é? Tudo vocês já preparando aí para o trabalho estar sendo realizado. Qual que é o impacto que vocês estão esperando? Eu acredito que a palavra que define o que a gente está esperando é conscientização. A gente quer conscientizar tanto a equipe multiprofissional quanto pacientes e acompanhantes. Atualmente no Brasil, isso são números da Anvisa, 4 a 17% dos pacientes que se submetem a alguma internação, alguma assistência à saúde, sofrem algum evento adverso que gera dano para ele. E é um número grande. Se a gente for pensar, a cada 100 pacientes, de 4 a 17 sofrem danos. Sejam danos leves, danos moderados ou danos graves, ou até o óbito. A gente precisa barrar isso. A gente precisa diminuir. A gente precisa que o paciente ele tenha acesso a um atendimento de qualidade, um atendimento seguro. Ele não sairia da casa dele para procurar se ele não estivesse precisando. Né? Então, a gente precisa dar a garantia de que ele não vai sair dali com outra doença. Né? Então, a gente precisa diminuir os riscos, a gente precisa ter mais atenção no nosso atendimento e a gente precisa conscientizar o paciente da importância dele. Então, essa semana a gente quer isso. O que a gente espera, a nossa expectativa é isso, que a gente consiga implementar a cultura de segurança do paciente no nosso hospital. Nós já temos muito dela lá, mas a gente quer dar uma fortalecida nessa cultura, porque a gente precisa dar para o nosso paciente um atendimento de qualidade, um atendimento seguro. Eu fico muito feliz de um bate-papo como este, mais uma vez para mostrar para você, assinante do canal 14 da NET, que está sendo realizado um trabalho sério lá no Hospital Municipal. A gente entrevistou já 2 pessoas ligadas ao hospital, não é? E sempre dizendo, o hospital ainda está longe de estar em condições ideais, mas existem pessoas dentro do hospital municipal que estão fazendo diferente, pensando no paciente. Com certeza. Então isso é extremamente importante, né? A gente tem visto o hospital atendendo muita gente, o hospital dando algumas respostas em cima da sua estrutura, mas pelo menos ali o hospital está ajudando a desafogar a UPA, o hospital está realizando cirurgias, na parte de ortopedia e de cirurgias o hospital tem dado boas respostas e é isso que é importante. E a gente fica muito feliz em trazer você aqui para você estar divulgando o seu trabalho e dizer que nós aqui do canal 14 da NET, nós do projeto Alto Astral, vamos estar sempre sendo parceiro das ações da sua equipe, dentro do próprio hospital, dentro da UPA, das outras unidades. E assim, da nossa parte, muito obrigado por você ter vindo bater esse papo conosco aqui e nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Estou sempre disponível para a gente poder conversar sobre isso. Como eu disse, eu acho importantíssimo a população estar por dentro do que está acontecendo ali dentro. Né? Tá sabendo de tudo que está acontecendo. Então, como ele falou, a gente peca aí na nossa estrutura física, infelizmente a gente não está nas adequações ideais, mas nós queremos fazer saúde de qualidade e nós queremos que o paciente tenha segurança dentro do nosso serviço. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Lara. Você que nos acompanhou também, o nosso muito obrigado. E a você que nos apoia no nosso projeto, no nosso programa, também o nosso muito obrigado. E é graças a você que nós estamos no ar aqui no canal 14 da NET. Então até mais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg,
Unevangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia e também Instituto de Hemoterapia de Goiânia, IHG. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.